Quem tem poder tem responsabilidade. Se você enxerga a necessidade de mudança antes da pessoa que você ama, você tem poder e você tem responsabilidade. Ainda mais o alcoolismo de alguém que você ama é uma coisa que ele precisa de ajuda, que sozinho é muito difícil. Isso é uma forma de você usar o seu poder. Tem poder, tem responsabilidade. Ou não fazer. Eu não faço nada, mas eu sou responsável por isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre um assunto que talvez você nunca tenha se dado conta, sobre o seu jeito de se relacionar. Muitas vezes com a pessoa que você ama que bebe demais, mas isso pode impactar também outros relacionamentos. Mas por que eu vou falar isso para você hoje? Porque se você não se dá conta, se você não se der conta dessa dinâmica oculta que pode acontecer nos relacionamentos, você pode acabar, certamente você vai piorar o alcoolismo de quem você ama e, consequentemente, se afastar do seu objetivo de fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Porque quem cai nessas armadilhas psicológicas que eu vou te falar aqui nesse vídeo de hoje, sofre muito mais, perde muito mais tempo, acaba enxergando o mundo de uma forma distorcida, né, se afastando da realidade, e sofrendo muito mais, sem entender de fato pontos de saída, né? A pessoa que se prende nesse tipo de dinâmica, de armadilha que eu vou te falar aqui, ela acaba se sofrendo muito sem ver a saída, né? Como se estivesse num túnel, sem enxergar luz no fim do túnel, né? Sem enxergar soluções, porque ela muitas vezes está presa numa dessas dinâmicas que eu vou te falar no vídeo de hoje. E a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui e depois clica no curtir se você já me acompanha e coloca aqui para mim se você está começando a me acompanhar agora. Coloca a hashtag novato ou novata se você está começando a me acompanhar agora e hashtag veterano ou veterana se você já me acompanha há mais tempo. E se você é meu aluno do curso ACA, coloca para mim hashtag aluno ou aluna do curso ACA, tá bom? Que eu quero saber. E aí é o seguinte, essa dinâmica para não parecer muito louco, porque se for a primeira vez que você está ouvindo isso pode parecer meio distante. E a minha ideia aqui é trazer uma questão prática para você, para te ajudar a enxergar isso na sua vida, no seu dia a dia. Mas para explicar isso, eu preciso explicar uma coisa primeiro, que é o seguinte. Nosso cérebro, ele é uma máquina muito complexa e cheia de funções. E ele tem certos mecanismos programados que são quase que instintos, que são jeitos, que têm a ver com a natureza do nosso cérebro. Por exemplo, o nosso cérebro, ele é feito, a natureza dele é preservar energia. Então, a gente tende a ter a gente desenvolve hábitos que podem ser difíceis de modificar, ainda mais se a gente não tiver consciência deles. E esses hábitos, eles são levados também para a vida emocional e para os relacionamentos. Então, esses jogos mentais que eu vou te falar aqui hoje, essa dinâmica oculta, ela acontece num nível menos consciente. Do tipo assim, eu vou te falar uma coisa boba para você entender. Um exemplo bobo só para ilustrar isso. Você, quando vai tomar banho, você toma banho virado para o chuveiro ou o oposto? Como é que você costuma fazer? É fácil para você lembrar disso? É uma coisa nítida para você? Para muitos de nós, nem lembra direito. Para outros, sempre faço de um jeito ou sempre faço de outro. Tem um certo costume, tem uma certa rotina que você percebe sem nem mesmo pensar. Você executa aquilo daquela forma e nem se questiona se é melhor ou pior. E claro, isso não tem. O que é melhor ou pior não é levado em consideração nos hábitos, né, a longo prazo. Mas vamos ver assim. E muitas vezes, por influência da sua própria história de vida, de criação, o seu cérebro acabou, né? O nosso cérebro desenvolve hábitos de como lidar com as nossas necessidades emocionais. Né? Pensa só, uma criança, ela aprende, como é que ela faz? Um bebê recém-nascido. Ele chora, é um instinto, ele chora, e aquele choro pode significar um monte de coisas.
E aí, conforme ele chora, a mãe vai identificando, vai percebendo que, de repente, é comida, de repente tem que, na hora da amamentação, é hora de limpar. E enfim, a criança vai crescendo, né? O bebê vai crescendo, as pessoas vão crescendo, e aí ela vai manifestando o jeito de receber as necessidades que ela tem físicas e emocionais de uma determinada forma que acabou dando certo naquele ambiente. Né? O que eu quero dizer? Se você, sei lá, se você é de uma família que na infância os seus pais valorizavam muito o cuidado com a casa, né? Que você tinha que cuidar muito com a casa e aquilo era algo muito valorizado e você, se você se importava muito com a opinião dos seus pais, tinha uma necessidade de reconhecimento muito grande, de repente você começou a limpar muito a casa e hoje é uma coisa muito automática, você não pode ver a casa suja. Exemplo só para você ter uma ideia de como esses hábitos, como esses processos psicológicos, eles acabam acontecendo em várias áreas da vida, e é a partir desse raciocínio que eu vou te explicar como isso pode te travar em relação ao alcoolismo de quem você ama. Tá? Então, são hábitos que acontecem, né, os que eu vou falar aqui hoje, por necessidades emocionais. Necessidades emocionais que são... que você acabou desenvolvendo uma forma quase que automática para lidar com essas necessidades emocionais. E acabaram sendo repetidos na sua vida adulta. Determinada situação acontecia, ou determinada situação acontece, você tem um padrão, tem um determinado padrão de como lidar com isso. Né? Alguém pode estar perguntando, Vitor, como é que você sabe dessas coisas? Né? Por estudar, eu sou médico, especialista em psiquiatria e psicoterapias, né? Eu tenho duas especializações em saúde mental, né? Então psicoterapias quer dizer o quê? Eu estudei profundamente, tenho, né, até certificações sobre o conhecimento da mente humana, de como funciona a questão do desenvolvimento e o funcionamento e a melhora da mente humana, né? Então, quer dizer, e esse jeito de você lidar com as emoções não é necessariamente uma manipulação, tá? Nem sua, nem dos outros, porque o que eu vou te dizer hoje também se aplica à pessoa que você ama e que bebe demais. Isso não é uma manipulação, isso não é uma forma e nem uma mera escolha aleatória, é um pouco do jeito da pessoa, né? Mas ao mesmo tempo não é algo inconsciente, tanto que eu vou falar para você sobre isso e você vai ter capacidade, se você se abrir para isso, de observar como isso acontece em você. Né? Tem gente que fala muito do inconsciente, mas o inconsciente ele tem o seu papel, mas você não capta ele. Você capta coisas que são derivadas dele. E aqui o que eu vou te falar não é inconsciente. Talvez algumas coisas sejam inconscientes, mas a maior parte disso você é capaz de, com um autoexame, uma autoanálise sua, olhar para a sua vida e como é que você reage, a identificar esses papéis que eu vou trazer de uma forma bem didática para você perceber. Tá certo? E por que é um atalho perceber isso? E eu quero te dizer que isso aqui é um atalho e é um obstáculo. Se você perceber o que eu vou te dizer hoje, isso acelera a sua jornada para fazer quem você ama parar de beber. Mas se você não perceber isso, você vai acabar e talvez você já faça isso sem perceber e você não saiba por quê. Hoje você vai perceber por quê. Você às vezes fica se sentindo muito triste, ou às vezes você fica se sentindo sem esperança, ou às vezes você acha que ninguém te entende. Ou às vezes você fica se perguntando, poxa, mas será que as coisas um dia vão mudar? O que será que precisa acontecer? Um milagre ou uma tragédia? Então, vamos lá, eu vou te falar desses 3 papéis. Esses 3 papéis que constituem modelo do triângulo do drama. Quer dizer o quê? Vários pesquisadores, principalmente o Eric Berne, trouxeram essa visão e essa explicação para como alguns relacionamentos humanos se estabelecem. E ele desenhou didaticamente isso num triângulo. O triângulo do drama quer dizer um enredo que a pessoa se coloca, um enredo quase como se fosse um filme, né? Você já percebeu que nos filmes tem sempre um padrão? Ou quase sempre um padrão? Que tem o mocinho, tem o bandido e tem o salvador, o super-herói. Então isso não é só nos filmes, e a gente se identifica com isso porque é uma dinâmica infantil, mas que o nosso cérebro ele se acostuma com isso. E aí na vida adulta a gente também pode acabar se prendendo nesses papéis. Por que são papéis? Porque são jogos, são fantasias que a mente cria e levam você a se encaixar num desses papéis, sem liberdade, sem se dar conta, perdendo a capacidade de discernimento e de calcular o que é melhor para você, o que você quer nas situações. E olha,
E esses 3 papéis são o quê? Eu quero que você imagine um triângulo. Nesse triângulo tem cada ponta um papel. E o papel de vítima, de perseguidor e o papel de salvador. Tipo um filme. Ó, tem a vítima lá, ó, ó, o ladrão foi roubar a mocinha que era vítima, e aí chegou, sei lá, o super-homem e foi salvar ela. Entendeu? Essa é a lógica. Simples assim. Uma vítima, um salvador da pátria e um perseguidor. Quer dizer o quê? O bandido é o perseguidor. Aquele que busca fazer o mal e busca fazer, vamos dizer assim, agredir, ou busca atacar, ou busca aquilo que ele quer de formas invasivas que não considerem os sentimentos dos outros. Né? Esse é o perseguidor. O perseguidor é aquele que critica, ele reclama, ele briga, ele fala o que tiver que falar, porque ele se sente no direito, ele se acha certo. E aí, o salvador é aquele que, meu Deus, ele morre de pena. Ele olha para a vítima e pensa, meu Deus, coitadinha dessa vítima, eu preciso fazer algo para salvar essa pessoa. E, nossa, eu sou o salvador do dia, por causa de mim, sou a pessoa mais importante do universo, né? Sem mim, o mundo estaria perdido. E o outro é a vítima, que é aquela indefesa. Ai, meu Deus, eu sou vulnerável, eu não consigo fazer nada sozinho. Eu não consigo sair dessa situação, coitado, ó pobre de mim, ó céus, ó vida, meu Deus, como as coisas são ruins, tudo é difícil para mim, mas tudo vai melhorar o dia que vier um salvador e me tirar desse buraco, porque pobre de mim, a única chance que eu tenho é alguém vindo resolver os meus problemas. Tá começando a sacar? Tá começando a perceber esse enredo? Começa a pensar na sua vida, nas pessoas que você convive. Quando alguém tem um problema, elas ligam para quem? E aí a pessoa faz o quê? Geralmente acontece, né? Quando tem alcoolismo, né, na família, geralmente tem. Esse triângulo acontece em algum lugar, de alguma forma. Como é que as pessoas lidam? Alguém vai salvar, vai resolver? Não. Alguém chega e fala, não. Às vezes uma mãe ou um pai, às vezes até a esposa, pode ser qualquer um, né? Isso não é obrigatoriamente de uma pessoa. Pode ser qualquer um, em qualquer um desses papéis. Mas às vezes, sei lá, o filho perdeu o emprego porque bebeu demais, e a mãe foi lá e, coitadinho do meu filho, aumentou a mesada dele, comprou um carro novo, e o pai começou a brigar com a mãe porque falou, olha, você está estragando o nosso filho. Isso aí não vai dar certo. E o filho choramingando e pedindo mais dinheiro. E aí virou aqui, ó, a vítima... O filho, né? Pobre de mim, eu perdi o emprego, as pessoas foram injustas comigo. Aí a mãe, pobre do meu filho, ele precisa mais cuidado, ele precisa de mais atenção. Aí o pai fica bravo, no direito de brigar com todo mundo, dizendo que tá todo mundo errado. E olha só, esse menino é um sem vergonha, ele tem que quebrar a cara. O que é isso? É o triângulo do drama. Infantil como é. Bizarro como é, superficial como é. É assim, escancarado. Triângulo do drama. Daí você olha, poxa, mas por que as pessoas se colocam nisso? E se colocam. E se sentem cheias de razão. Cada uma no seu papel, sem perceber que isso é uma armadilha. Né? E as pessoas se colocam sem perceber. Você já se identificou com algum desses papéis? Conta aqui para mim no chat. Ou você conhece alguém no seu redor, ou a pessoa que você ama, algum desses papéis? Qual papel você acha? Conta aqui para mim no chat. Porque quando a pessoa... Quem se envolve parece uma coisa meio boba, né? Mas isso não é nada demais. Só que é o seguinte, esses papéis, eles são tão fáceis de cair, para quem não está atento, quanto eles são prejudiciais. Afinal de contas, é o triângulo do drama. Ele só traz drama. Mas é mais gostoso cair nele. Se você é acostumado a cair em algum desses papéis, você vai perceber que é o caminho mais fácil do cérebro para cair nesses. Ou você vira salvador, ou você vira vítima, ou você vira perseguidor. Mais fácil. Você vai assim, mudei. Lido assim e pronto, nem penso, de forma impulsiva. Né? Isso acontece tanto em tratamento, acontece tanto aqui nas lives, acontece também. E como é que acontece? As pessoas chegam, às vezes, vou te dar um exemplo, uma vítima. Como é que uma vítima age quando ela começa a assistir, se ela se coloca, né? Não existe uma pessoa que é vítima, isso é um papel que ela se coloca, né? Muitas pessoas chegam aqui
Olha só que legal. A Cleo contando aqui que quer dizer que domingo, dia 10, teremos uma festa para comemorar 365 dias sem nada de álcool na boca. Uau! Que nota 10, que legal! Obrigado por me contar, Cleo. Fico muito feliz. Vitória nossa. Legal, que legal. Até me perdi um pouco aqui. Vamos ver onde é que eu tava. Eu tava falando sobre aqui nas lives, né? E talvez você possa se identificar assistindo um vídeo ou vendo outras pessoas interagirem, né? Às vezes você vê uma publicação, eu digo pelo que eu vejo aqui das pessoas que me seguem, né? Eu vou te falar disso para você ter uma noção de como isso pode acontecer e como às vezes você pode perceber isso. Vai te ajudar também a perceber na sua situação. Às vezes a pessoa chega num vídeo meu e ela começa assim: Vitor, me ajuda, meu marido ele bebe há muitos anos, nossa, meu casamento tá por um fio, é minha última esperança, Vitor. Nossa, você, Vitor, é minha última esperança, você vai me salvar. Nossa, Vitor, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Nossa, mas a situação aqui em casa é ruim, pelo amor de Deus, é só sofrimento. Daí vai no chat e digita, parece quase viciado em digitar e desabafar e jogar fumaça preta por tudo. Como aqui tá ruim, meu Deus, meu Deus. Ela não tem curiosidade de ouvir. Ela tá mais para jogar no ventilador mesmo. Ela tá assim, ó, falando, reclamando, dizendo como para ela é ruim, tudo para ela é difícil, tudo para ela é complicado. Fala, mas tem que fazer alguma coisa. Não, aqui em casa não dá certo e não tem como, eu já tentei tudo. Nossa senhora, as coisas não mudam, pobre de mim, ó céus. Tô aqui esperando só Deus mesmo para fazer alguma coisa. E aí Deus às vezes tenta dizer para ela, mas eu tô tentando te ajudar, mas você fica parada. Mas não, a vítima não, ela se pega, se agarra naquilo, na dor dela, e ela vai se prendendo cada vez mais num senso de incompetência e imaginando. E aí o que acontece às vezes? Às vezes a vítima, ela tá tão assim sem noção, que ela começa a esperar que o Salvador venha, que sei lá, o Vitor agora ele vai parar toda a vida dele, ele vai parar todo o trabalho dele, ele vai parar tudo que ele tiver para me ajudar. De graça, qualquer hora, porque eu preciso, eu sou a vítima, eu tenho direitos e eu sou um incompetente, eu não faço nada. E aí alguém vai me salvar. Vitor, por favor, você tem que me ajudar, você precisa me ajudar. Porque ela fica imaginando que, os outros, ajudar é dar demais. É quase parasitária a coisa. A pessoa que vai me ajudar, ela tem que me dar tudo. Não importa o ajudante, eu sou a vítima. Então, as pessoas têm que me dar as coisas. E eu não consigo fazer nada. Eu não posso fazer nada. Daí, né? Percebe? E às vezes a vítima muda de papel. Às vezes a vítima entra no papel de perseguidor. Quando ela às vezes percebe que, sei lá, a pessoa não deu tudo o que ela queria de graça, a hora que ela queria, fica brava. E às vezes a vítima vira o perseguidor. A mesma pessoa. Dr. Vitor, o senhor, né? Que ela descobre assim que uma vez, acontece de vez em quando assim, né? Que tem gente que eu tenho poucos horários, né? Agora, inclusive, eu tô sem horário para novos pacientes. Mas às vezes chegavam para minha secretária e falava assim: Dr. Vitor, é de graça a consulta? Daí a minha secretária falava, não, a consulta não é de graça. Aí a pessoa ficava brava. Mas diz que quer ajudar os outros, mas daí não faz, não, se quisesse ajudar mesmo, não cobrava. Tá entendendo? Começa a ficar bravo, vira o perseguidor, porque, meu Deus do céu. Porque uma dinâmica que é infantil, que ela é parasitária e que ela é assim, a pessoa que vai te ajudar tem que ser destruída, então. E você não faz nada, tá entendendo? Isso às vezes acontece com o alcoolista também. E ele também, às vezes, pode se colocar nessa posição de vítima. Meu Deus, você tem que me ajudar, né? Você tem que me ajudar. E se você cair nessa de entrar como salvador, fazendo tudo, dando tudo, sem estratégia. Se você tiver... É tipo assim, você ajudar uma pessoa que está afogada. Uma pessoa que está se afogando. Pensa, uma pessoa está se afogando no mar. E aí, como é que você vai ajudar ela? Você não pode pular lá e se jogar junto com ela. Você vai se afogar junto. Agora, você pode ajudar ela. Você pode jogar uma boia. Você pode jogar um colete salva-vidas. Você pode fazer um monte de coisa ajudando sem se prejudicar. Afinal de contas, a ideia é fazer quem você vai parar de beber sem deixar de cuidar de si. Porque não adianta nada você, agora eu vou salvar todo mundo, e aí?
Você tem que estar bem também, né? Senão você vai, uma pessoa mal, não ajuda ninguém. Tá percebendo? E aí o que acontece? A vítima, ela tende a não ter curiosidade sobre o que ela pode fazer, sobre como que ela vai resolver. Ela fica esperando sempre alguém, tipo uma criança que espera que um adulto, né? Lembra que eu te falei que o cérebro funciona, ele tem certos padrões que vêm da infância? A vítima é tipo uma criança que espera que um adulto chegue e resolva para ela, né? E às vezes, quando pergunta... Às vezes a pessoa chega e fala assim, Vitor, mas tá muito ruim a minha situação. O meu filho, ele me faz sofrer. Aí eu pergunto para ela, e o que você pensa em fazer a respeito? Muitas vezes a pessoa nem entende a pergunta. Por quê? Ela tá só reclamando. Só jogando a dor que sente para fora. Sem resolver nada. Só reclamando. Só reclamando. E como é que você vai fazer o alcoolista parar de beber? Se você tiver essa postura de só reclamar, tudo tá ruim, você é um pobrezinho coitado, você já se diminui fazendo isso, né? E daí você se coloca como vítima, você não tá nem aprendendo, né? Tá tão ocupada reclamando, se queixando, que você não ouve, você não aprende, você fica paralisada, ignorando as suas próprias capacidades e jogando a responsabilidade para os outros. É ele que tem que mudar, afinal de contas ele está errado. É alguém? Mas então, se a pessoa quer me ajudar, eu vou te falar uma coisa, às vezes eu fui fazer um evento gratuito, inclusive agora estou fazendo, né? E aí eu convido as pessoas para esse evento. E para participar, precisa se cadastrar, precisa escrever o e-mail, né? Por quê? Porque pela internet, eu não consigo enviar um recado para alguém se a pessoa não me passa o contato dela, né? E uma forma de fazer isso é o e-mail. E tem pessoas, às vezes, que falam assim, que são vítimas profissionais, né? Falam assim, Vitor, se quisesse ajudar mesmo, você facilitaria para nós, né? Porque a vítima, coitadinha, tem que ir lá na casa dela, tem que estender um tapete vermelho, porque ela não, pobre. Ela é né? Não tem... As pessoas estão se matando para ajudar ela está reclamando. E como é que isso acontece? Primeiro, essa imposição impede a pessoa de melhorar, né? Impede a pessoa de melhorar. Eu já vou te falar por que isso acontece e como sair dessa. Porque cada posição leva a pessoa a outra. Quem se comporta como vítima... ou salvador, ou perseguidor, coloca a pessoa, o outro, no outro papel do triângulo. Empurra o outro, né? Não força, não obriga, mas empurra o outro. Estimula que o outro entre no papel desse triângulo, né? Se fosse uma vítima chega perto de um salvador, o salvador para tudo que ele está fazendo. Não, deixa eu parar a minha live aqui, ó. Deixa todo mundo que está assistindo e eu vou falar para fulana que chegou agora e ela disse que ela quer falar comigo agora. Então eu vou parar tudo que eu estou fazendo aqui e vou falar com a fulana, porque, meu Deus, ela disse que precisa de ajuda agora. Então que se dane, sei lá, milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo, porque a fulana acha que agora é o momento melhor para ela. O Salvador não, ele vai lá, aí a pessoa abre lá, não leva a lugar nenhum, e o Salvador às vezes fica frustrado. Meu Deus, pobre de mim, né? Que fez de uma forma inconsequente, foi ajudar de uma forma inconsequente, de uma forma irresponsável, né? E assim, cada vez que o salvador, a vítima se comporta assim, se o outro se comporta como um salvador, ele empurra a pessoa para a vítima mais ainda. E uma posição vai alimentando a outra, a do perseguidor, né? Porque vamos imaginar a história do pai, da mãe e do filho, né? Que o filho perdeu o emprego porque bebeu demais, a mãe deu um carro novo para ele e o pai ficou bravo. Brigou com todo mundo. Cada um dos três está empurrando o outro mais forte para sua posição. Né? Porque o pai vai lá e xinga o filho. Pô, isso não foi legal, tá? O filho se sente mais mal ainda e aí piora a situação dele. E aí vai lá a mãe, briga com o pai, e aí o pai se sente mais incompreendido. E aí vira o triângulo, vai se alimentando. Você percebe? Cada vez que você reage como um desses papéis, você empurra cada vez mais a pessoa que você ama para outro desses papéis. Vitor, às vezes eu me percebo como perseguidora e reclamo que o meu marido está se comportando como uma vítima. Para de ser perseguidora. Para de ser salvadora. Não é esse papel infantil e raso que você tem que fazer. Eu vou te falar qual mais adiante um pouco, mas ainda tem que explicar um pouco mais para você entender melhor. Eu vou te contar a história de uma aluna minha, a Camila. Como é que acontecia com a Camila? A Camila era casada, é casada ainda, e tem um marido, né, e dois filhos pequenos, e o marido começou, né, a beber cada vez mais. Bebia e a situação estava cada vez pior. E ela
poxa, estava muito triste com aquilo e queria ajudar o marido. E como é que ela fazia? Ela resolvia tudo por ele. Né? Ele bagunçava alguma coisa, limpava. Ele era ausente com as crianças, ela dava conta do trabalho dela, do dever das crianças, dar banho nas crianças, cuidar de tudo sozinha. E aí ele não queria se tratar, ele não queria mudar, ele achava que estava tudo bem assim. Ela ia lá, atrás de psiquiatra, psicólogo, pagava consulta, ele não ia nas consultas, mas ela continuava, gastou milhares de reais com consulta, que ele ia um dia, depois não voltava mais, porque ele não queria mudar, ele queria que ela parasse de encher o saco. E ela tentando carregar tudo nas costas. Ela me confessou até que um dia ela chegou à loucura, a insanidade de dar remédio escondido para o marido dela. Falou, Vitor, eu estava tão perdida que eu cheguei a esse ponto de loucura, de insanidade. Foi dar remédio escondido para o marido dela, tentando desesperadamente salvar o marido. E o marido, cada vez que ela fazia mais isso, mais o marido se sentia invadido, desrespeitado e, né? E piorava cada vez mais. E os dois sofrendo cada vez mais. Até que ela resolveu olhar para si, né? Inclusive, ela é uma das alunas da primeira turma do curso ACA. Ela começou a olhar para como ela estava ajudando o marido e começou a mudar. Inclusive, quando ela entrou no curso, o marido até disse para ela o seguinte, falou assim, você tá louca? Um cursinho online da internet vai me mudar? Eu não quero parar de beber, eu paro quando eu quiser. E aí, ela ignorou isso e continuou melhorando ela, mudando ela, entendendo como ela poderia agir e buscando mais conhecimento. E aí, ela começou a mudar com ele e aplicar as estratégias do curso. E acontece que ele parou de beber. Inclusive, no caso dele, ele buscou até ajuda ele próprio, pela primeira vez. Ela que ficava marcando as consultas. De repente, ele que foi marcar as consultas. E aí, ele buscou ajuda profissional, que no caso dele era necessária. Né? E aí, ele foi lá sozinho, marcou, parou de beber, ajuda ela hoje com os filhos, ajuda ela com as tarefas da casa. Por quê? Porque ela saiu desse triângulo do drama e começou a se responsabilizar pelo que ela estava fazendo com a vida dela e pelo impacto que isso estava causando nele. Porque esse triângulo do drama, ele cega as pessoas, faz a pessoa não enxergar mais e ficar ignorante. Ignorante no sentido de ignorar a realidade. Ela começa a olhar para fora e não olha para o que está fazendo, que pode estar melhorando ou piorando a situação. Então, só quando ela saiu desse papel de salvadora e às vezes de vítima, que ela conseguiu fazer o marido parar de beber. Outro exemplo que eu conversei essa semana ainda era a Priscila. Até se estiver aí, Priscila, um abraço para ti. A casa dela me contou que era referência de bebida. E ela vivia sofrendo, mas se escondendo atrás das escolhas dos outros, ela me contou. O casamento dela estava indo ruim, ela não gostava do jeito que as coisas estavam indo. No final de semana, ela seguia o marido onde ele ia. Ela vivia meio que a vida do marido. Só que ela odiava aquilo, sofria com aquilo. Até o marido estava doente por causa disso. Mas ela não reagia, porque ela estava vítima. Ah, pobre de mim. Ah, os outros é que tem que resolver. Os outros é que tem que fazer. Eu sou só um mero peão no meio desse tabuleiro. E aí, às vezes, ela ficava tão frustrada que estourava. E aí ela virava perseguidora, que só reclamava, né? Tudo que ele fazia estava errado. E ela tinha razão. Ele fazia tudo errado. Só que ela ignorava que, na maior parte do tempo, ela era conivente com tudo aquilo e ela não fazia nada para melhorar. Ela estava indo com a maré, né? E camarão que dorme, a onda leva. Até que ela mudou, e ela me contou assim, que ela começou a se responsabilizar pela vida dela e pelo que ela fazia. Como ela se colocava, como ela se relacionava com ele. Ela me contou que, Vitor, a virada de chave foi eu pensar, cara, eu preciso me responsabilizar pelo que eu estou fazendo. Ela me disse que foi doloroso olhar, mas ela começou a olhar que ela também não era a santa que fazia tudo certo. Ela começou a olhar, tá, mas talvez o que eu estou fazendo não é o melhor para ajudar ele. E aí ela começou a perceber que, olha, muito do que ela fazia impactava negativamente pro alcoolismo do marido. Tanto que o marido dela parou de beber depois que ela começou a mudar isso. Tá? Inclusive é uma das histórias que você vai conhecer lá no evento do dia 18 de outubro. Né? A história da Priscila. Uma história muito emocionante. E você vai poder ouvir várias sacadas dela, dicas do que ela fez para o esposo dela parar de beber. Certo? Mas ela contou que uma das sacadas foi ela sair desse papel, esse triângulo infantil do drama.
de ó pobre de mim, ó pobre vítima, e começou a se responsabilizar e viver uma vida mais adulta. E aí, muitas vezes que eu falo isso, tem pessoas que me dizem o seguinte, mas olha só, é fácil falar, Vitor. É fácil falar quando não é você, né, Vitor? Não é o alcoolismo na sua casa, né, Vitor? Eu sim sou coitadinho. Ele me faz sofrer, ela me faz infeliz, ele que faz tudo errado. E eu acho certo, eu acho bonito. Eu vou até te contar mais uma história. Que teve uma outra aluna minha que me contou o seguinte, que durante muitos anos ela era vítima e as pessoas que ela ouvia conselhos reforçavam isso. Se colocava como vítima e o marido começou a beber cada vez mais, né? Perdeu o emprego, um bom emprego, e aí ela teve filhos e o marido não ajudou para cuidar dos filhos no começo, porque ele estava mal com o alcoolismo. E ela ia pedir conselhos para os outros e as pessoas diziam para ela que ela estava certa. É verdade, pobre de você, como é que você aguenta esse marido seu? Nossa, como é um marido difícil, nossa, que pessoa ruim que ele é, coitadinha de você, você merece muito mais. Lembra que eu te falei dos palpiteiros? Eles vão, daí a vida que vai mudar, dependendo da decisão, é sua. Os palpiteiros é fácil palpitar, né? Agora, viver o que você vai ter que viver um divórcio, viver a morte de alguém que você ama, essa pessoa não vai se importar tanto quanto você. Mas diziam isso para ela e ela se sentia confortada, né? Se sentia apoiada. Só que as pessoas estavam, sem perceber, acabando com ela. Humilhando ela, diminuindo ela, fazendo ela se sentir uma coitada. E com razão. Ah, já que eu sou um coitadinho, eu posso ter alívio, né? Já que eu sou coitadinho, eu não preciso me preocupar em amadurecer. Eu não preciso me preocupar em melhorar. E um monte de gente bem intencionada, mas ignorante, dizendo que é verdade, escolhendo o lado dela. E muita gente poderia olhar e dar razão para ela. Só que é o seguinte. E ela me contou que só quando ela parou de ouvir essas pessoas também, que começou a mudar a vida dela, que ela começou a ter resultado e começou a ver o casamento dela de uma forma completamente diferente. Ela estava com mágoa, ressentimento do marido. Só que aí, como ela disse, e ela se sentia muito mal de querer mudar por uma pessoa que não queria mudar. Falei assim, Vitor, eu vou fazer força, eu já investi tanto nessa relação e ele não investe de volta. Mas ela falou, cara, mas já que eu tô nessa relação e eu tô percebendo que ele não tá bem, né? Ela começou a entender que o alcoolismo é uma doença. E ela falou, tá, então eu vou tentar de verdade. E aí ela foi lá, se esforçou, e ela me disse que, e agora, por ela ter feito isso, que o marido tá diferente, que o marido mudou, que agora eles têm uma relação muito boa, os dois. Né? Inclusive, ela começou a montar um jardim com ele, bem legal, ela mandou umas fotos, assim, que o jardim tava, depois que ele ficou mal, o jardim deles ficou todo destruído. E agora que ele parou de beber, tá lindo assim, o jardim, eles são muito bons nisso, assim, jardinagem, né? É uma coisa que eles faziam junto, mas eles se desconectaram por conta dos problemas de alcoolismo dele e também da falta de conhecimento dela, né? Ela acabou sendo engolida pela falta de conhecimento a respeito da doença, né? Porque a pessoa que... Daí tem gente que fala assim, Vitor, mas para você é fácil falar, como é que eu vou me responsabilizar porque o outro me faz mal? O alcoolista que eu amo que me faz sofrer. E eu vou te dizer, ok, as pessoas podem te fazer sofrer, só que assim, você escolhe o que você vai fazer a respeito disso. O que você quer para sua vida? Porque uma pessoa que se coloca como vítima, ela está sempre procurando vilões. Uma pessoa que é infantil... É uma coisa infantil, né? Sempre procurando vilões. Aqueles lá são os ruins. Aqueles lá são os péssimos. Nossa. Tem gente que é advogado de falar mal. Meu Deus, como é que você pode amar alguém que tem alcoolismo? Credo, nossa senhora, eu só não vou embora porque ele me sustenta. Covarde ainda. Né? Beleza, porque você não tem obrigação de fazer nada. Então, que você te dá direito de colocar os outros como carrascos, quando o maior inimigo na sua vida é você mesmo? Quando a pessoa mais difícil para você lidar em todo esse percurso é você. O outro que é difícil, eu sou fácil. Sim, alecrim do campo, você é perfeita, maravilhosa. O problema está nos outros. Depois não sabe por que você é infeliz. Porque você não se responsabiliza. Porque se responsabilizar é coisa de gente grande. Você quer que o outro faça, né? Papai, a mamãe, meu marido não muda. E você? Olha no espelho, acorda. Se você quiser. Se não, eu tenho certeza que você conseguiria viver o resto da vida miserável. Vítimas, inclusive, sentem orgulho disso. Como eu sofro. Como a vida é difícil. Sim,
Aí você se sente poderosa, né, vítima? Você se sente forte. Agora eu tenho de quem reclamar. Aí isso te eleva, né? Te eleva na sua imaturidade, né? Te eleva, como os outros estão errados, você tá certo. Nossa, ó, deixa eu fazer uma grande saudação, porque, né, você, pelo amor de Deus, você é perfeita, né? Os outros, o inferno são os outros, não é mesmo? E eu não tô falando isso diretamente para alguém, mas eu sei que é uma mentalidade que você pode cair se você não estiver atento. Né? Você pode ver outras pessoas, até o alcoolista, caindo nessa mentalidade que é o quê? Tem ganho secundário nisso. A vítima, ela reclama, mas não é porque ela é uma coitadinha. Ela está querendo ganhar alguma coisa com isso. E olha só, as pessoas, que é o quê? O conforto de eu não tenho culpa de nada. O conforto de dizer, eu sou perfeita no mundo. Falsidade, mentira, ilusão. É tão ruim quanto alguém que se embebeda. Porque você está se afastando da realidade. Tá entendendo? Porque se você tá nessa relação e você quer fazer alguém que você ama parar de beber ou não, são escolhas suas. Você tem a vida que você construiu ao longo do tempo. E as pessoas até podem nos fazer mal, mas e aí? O que você vai fazer a respeito? Você vai ser parte do problema ou você vai ser parte da solução? Você não é mais criança, né? Ou pelo menos não deveria ser com a idade que você tem. E o que acontece? Se ele não admite, ele não se responsabiliza pelos erros dele, faz sentido, você consegue perceber? Porque é difícil estar aberto a reconhecer os próprios erros e o próprio impacto na vida dos outros. É difícil, não estou dizendo que é fácil. Mas é um exercício que vale a pena se você quer ser feliz na vida. Né? Na minha opinião. Na minha opinião. Pode pensar diferente. Eu estou aqui para dar minha opinião. Né? E se ele tem a doença do alcoolismo, pensa só, isso não torna ele um café com leite, ainda mais a pessoa que você ama ter a doença do alcoolismo, né? Que às vezes você se engana, mas ele só bebe demais porque ele é sem vergonha. Não, ele é uma pessoa que tem doença. Você acha que uma pessoa em sã consciência se intoxicaria com álcool desse jeito? Estragaria a vida desse jeito? Atrapalharia os relacionamentos desse jeito? Uma pessoa que está bem não faz isso. Mas isso não torna essa pessoa café com leite. O alcoolista não é café com leite, mas você perceber que existe uma doença aí faz toda a diferença para você calcular o que você vai fazer com a sua vida. A Carmen está falando assim, quando me ouviu pela primeira vez, ela ficou chocada com a forma que eu estava falando, né? Que é para você acordar para a vida, né? Porque muitas vezes ela falando aqui, né, que estão acostumados com fala mansa ou querendo um milagre sem esforço. E olha, eu não gosto de perder tempo. De verdade, eu não gosto de perder tempo e eu acredito que eu tô aqui para levar pessoas a fazerem alguém que ama parar de beber. E eu acho que ficar falando manso vai fazer perder tempo, né? Vai fazer você perder tempo da sua vida e às vezes, quando tem alcoolismo, o tempo ele é muito precioso, né? Então é o seguinte, e por que as pessoas se colocam nesses papéis? Primeira coisa, olha, mais um dado, tá? Mais uma informação que eu não falei. Eu quero que você pense o seguinte, ninguém quer ser alcoolista. Vitor, mas a responsabilidade não é dele, porque ele é responsável por ele ter alcoolismo. Eu gosto de pensar o seguinte, para você, para mim, eu gosto de pensar que eu tenho toda a responsabilidade. Para o outro, eu penso que ele está fazendo o melhor que ele pode. É uma opinião, você pode discordar, mas tá entendendo? Porque você não tá no sapato do outro. Ninguém quer ser alcoolista. É uma doença que acontece com a pessoa. Claro que ele também é responsável, claro que ele também pode ser mais estimulado a se comprometer mais, mas se cada um olhar e se responsabilizar mais a si próprio, fica melhor para todo mundo. Então começa fazendo isso você. Tá entendendo? E por que as pessoas se colocam nesses papéis, como eu já te falei um pouco antes? Porque eles saciam necessidades que às vezes você nem percebem que estão aí. A vítima quer se libertar do peso da responsabilidade. E ela busca, às vezes, se sentir cuidada e amparada. Né? E tá tudo certo. Às vezes a gente precisa se sentir cuidado e amparado, às vezes. Mas o jeito que a vítima faz para que isso aconteça é terrível. É péssimo. Né? E é o seguinte, o salvador, ele busca reconhecimento e se sentir necessário. Eu quero me colocar, deixa que eu vou te salvar, eu vou resolver. Por quê? Ele quer se sentir reconhecido, ele quer se sentir necessário, né?
E aqui o papel de protagonista é seu, né? Eu ensino você a fazer quem você ama parar de beber. Então esse conteúdo que eu faço aqui é para você, não é para o alcoolista. E não sou eu que vou salvar o alcoolista. E não sou eu nem que vou salvar você. Tá entendendo? Quem vai se salvar é você mesmo. Então esse conteúdo é feito para você. Tá entendendo? E o perseguidor? Porque às vezes a gente acaba sendo perseguidor, né? O perseguidor que julga, que critica, que é o dono da razão, conselho, sempre tem um conselho para dar de como é que a coisa deve ser. Ele se livra dos próprios sentimentos de inferioridade. E ele busca a sensação de controle sobre os outros, de uma forma infantil e imatura. Então, qual que é o problema? O problema é satisfazer, não é satisfazer as necessidades emocionais. A gente precisa satisfazer nossas necessidades emocionais. E nós somos responsáveis por elas, como adultos, né? Só que o problema é a forma que você vai satisfazer essas necessidades. Como é que você vai fazer, então, para não cair nesses jogos mentais? Primeira coisa é você tomar consciência de que esses jogos mentais existem. E de que nós precisamos prestar atenção na forma com a qual nós nos relacionamos com as pessoas. Tá entendendo? E a segunda é você reconhecer as suas próprias necessidades emocionais que estão por trás desses papéis que você se coloca. Começa reconhecendo essa necessidade emocional que você tem. Ah, mas eu tenho medo que o meu marido ele me ame menos se eu parar de pagar a cachaça para ele. Aí você vai lá e paga a cachaça para ele, achando que é a salvadora da pátria. Por quê? Às vezes está com medo. Ah, tá com medo que ele melhore, e aí você acha que ele não vai gostar de você se ele melhorar, aí você quer ver ele ser a salvadora. Quando no final das contas você está afundando vocês dois. Porque se você quer um relacionamento melhor e com um amor mais maduro e mais seguro, o caminho é o crescimento, não a destruição. Tá entendendo? E a terceira forma, né? Então a primeira é como sair disso, é tomar consciência. A segunda é reconhecer as suas necessidades por trás desses papéis que você se coloca. Porque a pessoa às vezes, isso existe, mas comigo não. Espelho então. Olha no espelho se isso não acontece. Aí você olha e vai olhar quais as suas necessidades emocionais que estão por trás. Porque gente rasa não transborda, como dizem, né? Então você tem que se aprofundar. Primeiro dentro de você. Aí você vai transbordar e vai transformar as coisas ao seu redor. E o 3, porque não adianta só você reconhecer suas necessidades emocionais. O terceiro passo é você satisfazer essas necessidades de formas mais saudáveis. Construindo um relacionamento mais maduro. Construindo uma rede de apoio melhor. Buscando conhecimento, olhando mais para como sair do seu problema, ao invés de ficar só reclamando do seu problema, né? E se responsabilizando por como a sua vida está hoje. Você tem a vida que você construiu até agora. E o nosso comportamento, você está vendo aqui, ele influencia os outros ao redor. Por isso que eu digo, você pode ser parte da solução. Né? Tem gente que vive com alcoolista, tem o seu problema de estimação e vai sendo parte do problema. Né? E aí, porque não adianta você sair, eu quero sair do triângulo do drama, Vitor, eu quero sair do triângulo do drama. Tem um jeito muito errado de fazer isso, que é você simplesmente tentar ignorar isso. Não, Vitor, então, já que o meu alcoolista, o alcoolista que eu amo, ele fica mal, eu vou simplesmente ignorar ele. Aí eu vou deixar ele se lascar. Só que dessa maneira você não está ajudando. Dessa maneira você está só tapando o sol com a peneira. Como é que você pode, e aí eu te digo, como é que você pode olhar para a pessoa que você ama morrendo dia após dia, na sua frente, e não fazer nada? Nada, absolutamente nada. Fica só no seu mundinho, só com o seu jeito de ajudar, que você acha que está certo, está aí há meses, anos, não teve resultado concreto. E aí fica vendo isso acontecer. Eu acho isso doentio. Né? Mas é só uma opinião. Cada um vive como acha que deve viver. Mas eu acho isso doentio. Você vai construindo um relacionamento vendo a pessoa que você vai morrer. Então não é uma saída do triângulo do drama você simplesmente não fazer nada. Né? Por exemplo, tem gente que chega na minha live, que eu contei um pouco antes, e chega com uma posição de vítima total. O que eu faço? Eu não vou parar a minha vida, parar a live para falar com o fulano que quer ser respondido agora, de graça, o tempo todo.
fazer isso. Beleza, isso seria ser salvador, isso não ajudaria ninguém. Agora, eu continuo ajudando, continuo fazendo conteúdo, continuo fazendo lives, eu continuo produzindo conteúdo, eu continuo abrindo a oportunidade para essa pessoa entrar no curso ACA. Eu vou ajudando de alguma forma. Eu não ignoro isso. Tá entendendo? E aí isso pode... E vai ajudando. Tanto que tem vários depoimentos de pessoas que começaram a me acompanhar e se sentiam vítimas, viviam como vítimas e que mudaram isso. Mas por quê? A forma de ajudar também existiu. Não foi simplesmente ignorando, se vira com o seu problema aí. Porque as pessoas muitas vezes precisam de ajuda. Ainda mais o alcoolismo de alguém que você ama é uma coisa que ele precisa de ajuda. Que sozinho é muito difícil. Já é difícil com ajuda, sozinho é muito pior. Tanto que, por isso que é tão grave, tanta gente morre de alcoolismo, né? Então, quando você está ajudando quem você ama a parar de beber, você precisa avaliar se você está se colocando num desses papéis, né? Vitor, mas qual papel eu sou? Não sei, eu não fico só em um. Beleza, varia, os papéis podem variar ao longo do tempo. Você pode começar em um e continuar em outro. E aí, só que é o seguinte, o que acontece? E lembra que um papel alimenta o outro, né? E quando você sai de um papel, você estimula que o outro também saia, né? E aí é o seguinte, e você tem que estar disposto a mudar os seus padrões de conduta. E para isso tem que ter humildade, porque sem humildade não tem crescimento. Eu lembro que uma vez eu fui numa academia de jiu-jitsu, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu tinha 11 para 12 anos. E eu vi na parede, estava escrito assim, tinha uma faixa preta, assim, tinha um negócio escrito assim, é impossível ensinar alguém que já sabe tudo. E essa frase ficou marcada na minha cabeça até hoje. É impossível ensinar alguém que já sabe tudo. Se você não conseguiu fazer quem você ama parar de beber, é porque você está errando em algum lugar. Se você não tiver a postura de humildade, de olhar para o que você faz, porque se você não é parte da solução, você é parte do problema, né? E eu não acho que tem nada de certo ou errado, a vida de cada um, você não é obrigado a fazer nada. Mas se você não é parte da solução, você é parte do problema. E como sair desse triângulo do drama, como é que você vai fazer? Tem um triângulo também, tá? Didaticamente. É um triângulo, que é o triângulo do poder, que é o quê? O poder implica em responsabilidade, numa ponta, né? Quem tem poder tem responsabilidade. Se você enxerga a necessidade de mudança antes da pessoa que você ama, você tem poder e você tem responsabilidade, né? De fazer alguma coisa. Isso é uma forma de você usar o seu poder. Tem poder, tem responsabilidade. Ou não fazer, mas eu não faço nada, mas eu sou responsável por isso. Eu sou responsável, não faço nada para ajudar, ou não faço da forma certa. Beleza, tá bom, mas você é responsável por isso. E entendendo que os outros também, né? Se alguém chega para você com papel de vítima, você divide a responsabilidade, né? Você não assume toda, mas você divide a responsabilidade. Você não olha o outro se detonando e você só fica olhando com sangue de barata. Você divide a responsabilidade. Outra ponta é o quê? É a potência. A potência, né? É você ter a ideia de que é necessária a competência e que você é capaz de ter competência. Você se enxerga, e que as pessoas também são capazes de aprender e de desenvolver a sua potência e desenvolver a sua competência para ter os resultados que quer, tá? E a outra ponta do triângulo é a permissão, né? Que autorização, você se perguntar, que autorização você tem para agir dessa forma com o outro? Que autorização o outro tem para agir da forma que ele age com você? Então é você entender que você pode, sempre que acontece uma coisa, você pode dar ou não permissão. E que as pessoas têm direito de aceitar ou não certas coisas que você faz. Tá entendendo? Que a pessoa não é obrigada a fazer do seu jeito. E que você também precisa, né? Definir como é o jeito do seu relacionamento com a pessoa que você ama. Tá entendendo? Isso aí faz parte do que você permite para sua vida. E olha só tem um possível erro de interpretação que alguém pode me ouvir e pode ter esse erro, que é o seguinte. Você tem o direito, na minha opinião, de fazer quem você ama parar de beber. Mesmo que a pessoa diga que não quer parar.
Por quê? Porque se você vai seguir o método ACA, você vai fazer isso sem forçar, você vai fazer isso sem enganar, você vai fazer isso sem manipular a pessoa, você vai fazer tudo na regra, tudo de uma forma honesta, clara, tudo de uma forma do bem, dentro de seu direito. Então você tem o direito de desejar que quem você ama não morra de alcoolismo. E muitos dos meus alunos começaram assim. O familiar não queria ajuda, mas você tem o direito. Você tem até, na minha opinião, responsabilidade sobre o que você vai fazer, tanto para o mal quanto para o bem, né? E aí, é isso aí. Né? As pessoas podem ter apoio de alguém, podem ter ajuda. E parte disso é você também reconhecer que você pode precisar de ajuda, que você não sabe tudo, né? E aí você vai desenvolvendo sua capacidade para fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Sem entrar no papel de vítima, sem entrar no papel de perseguidor, aberto a aprender. Porque é impossível ensinar uma pessoa que já sabe tudo. E aí, você está aberto a aprender? Ou você já sabe tudo? Porque quem sabe tudo está fugindo, né? Não tem como saber tudo, né? É uma forma de fugir da própria responsabilidade, da vida que está levando. Então é isso aí. Um bom dia para você. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no meu canal, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar dessas informações. Tem gente que pode estar precisando ouvir isso tanto ou até mais do que você. Então compartilha, tá certo? Se você já se inscreveu para a Semana ACA, convida outras pessoas também para participar, é de graça. E a gente se vê lá, tá bom? Vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!